Olá amigos, meu nome é Vicel Malencar e hoje nós vamos tratar sobre mais um assunto relacionado ao sistema PJE-CALC, o Sistema de Cálculo Trabalhista da Justiça do Trabalho. Eu estou aqui na tela inicial do programa e nós vamos hoje fazer um cálculo de acordo com o modelo sugerido no próprio site do PJE-CALC. Nessa primeira tela do cálculo aqui, nós temos a opção aqui manual e tutorial. Eu vou abrir aqui esse tutorial e ele tem uma série de exercícios, de testes de uso do PJE-CALC. Então aqui nós vamos executar esse primeiro exemplo aqui que está nesse tutorial. O exemplo é o seguinte: a elaboração de um cálculo contendo verbas rescisórias, FGTS mais 40% de todo o pacto laboral, salário família, seguro-desemprego, conforme dados abaixo. Então, esses dados aqui são os que nós vamos utilizar no cálculo. Então, eu vou voltar aqui, fechar uma dessas telas aqui, vou voltar aqui para o PJE-CALC e vou criar um novo cálculo, clicar nesse botão criar novo cálculo. Vou digitar aqui os dados do processo manualmente. Pronto, eu vou botar aqui o nome do reclamante, eu vou botar aqui exemplo 1, só para que depois eu possa identificar esse cálculo. O primeiro passo, na confecção de um cálculo, a vontade que a gente tem é de clicar no botão salvar, mas primeiramente tem que ser configurados os parâmetros do cálculo. É aqui que nós vamos fornecer essas informações. Primeiro, o estado. É importante informar o estado, é necessário, aliás, e o município em que houve a prestação de serviços. Por quê? Porque isso daqui vai influir no cálculo de outras verbas, como por exemplo, o repouso semanal remunerado, férias e qualquer verba que dependa de feriados que tenham em seu cômputo a utilização ou não de feriados. Então isso daqui serve basicamente para os feriados que estão cadastrados no sistema pelo próprio regional. A data de admissão, a data de admissão de acordo aqui com o cálculo é 8/4/2013 e a data de demissão que é 10/9/2015. Então, o empregado trabalhou de abril de 2013 até setembro de 2015. A ação foi ajuizada no dia 6/11/2015. A maior remuneração dele foi R$ 970. Eu já havia falado em outro vídeo sobre isso, mas vou repetir. Esse campo maior remuneração, ele serve para efeito de cálculo de aviso prévio e multa do artigo 477 da CLT. Se eu preencher esse outro campo, última remuneração, ele vai usar o valor que eu digitar aqui como base salarial durante todo o pacto trabalhado. Mas aqui no caso, não é o caso desse exemplo. Notem aqui também que esse campo data inicial, data final, ele vai permanecer em branco. Por quê? Porque o exemplo não manda fazer nenhum tipo de limitação. O empregado efetivamente trabalhou de 8/4/2013 a 10/9/2015 e as verbas vão ser calculadas sobre esse período. Vamos olhar aqui mais uma vez o exemplo. Na parte seguinte aqui nós temos um histórico salarial do reclamante. Então ele recebeu 860 durante um período, depois o salário dele aumentou para 910 e terminou em 970. Então nós vamos lançar isso daqui aonde? Lá no histórico salarial, porque essa base aqui é que vai servir para que nós, sobre ela, calculemos as demais verbas, que são essas verbas que estão aqui nesse outro campo. Então vamos lá. Então ele recebeu 860 de abril de 2013 até dezembro de 2013. Então aqui, feitas essas configurações, eu posso salvar. Lembrando que aqui embaixo vai permanecer como está a parte do aviso prévio. Eu quero que o sistema calcule o aviso prévio de acordo com o período que ele trabalhou, que o reclamante trabalhou,
quero que seja projetado o prazo do aviso prévio durante nas verbas, todas as verbas que forem calculadas, né? E considerar feriados, enfim, as outras, tudo aqui eu vou deixar como padrão, sem alteração. Então vamos salvar aqui, vamos ver se ele, ok, salvou. Agora nós vamos para a parte de histórico salarial, que nós vamos lançar esse período aqui de base salarial dele. Então ele recebia R$ 860 de abril de 2013 até dezembro. Eu vou clicar aqui no botão novo, eu cliquei na aba histórico salarial, novo. Ele pede um nome aqui, eu vou botar salário base. O próprio sistema já sugere aqui. Aqui eu vou botar o período, tá? Mas antes de eu botar o período, aqui ele pergunta se haverá incidência de FGTS e contribuição social. Pelo cálculo aqui, pelo exemplo, notem que tem aqui FGTS mais 40% sobre salários pagos, né? E sobre essas outras verbas aqui. Então, essa base que eu vou lançar aqui, haverá sim incidência de FGTS sobre esse período todo aqui, certo? Notem aqui que ele já sugere o início do contrato e o final do contrato, né? Para que você não tenha, se for um salário fixo durante todo o período, você não tem nem que alterar essas datas aqui. Mas no caso aqui não esse período vai só até, esse salário vai só até dezembro de 2013, eu vou alterar aqui, dezembro de 2013, informado, e vou informar o valor que é R$ 860. R$ 860. E vou clicar nesse botãozinho aqui. Esse botão FGTS recolhidos, eu posso marcar se em algum mês houver, eu vou clicar logo aqui, se em algum mês tiver havido o recolhimento, eu posso marcar aqui o mês que houve para que não seja cobrado nesse mês. Então eu digitei aqui, notem que apareceu já o período, né, de abril de 2013 a dezembro de 2013, R$ 860, e eu vou lançar a próxima base, o próximo período, 910 até dezembro de 2014. Então eu vou lançar aqui R$ 910 até dezembro de 2014. Dezembro de 2014. E o último período, 970 até setembro de 2015. Até setembro de 2015, 970. Então eu vou lançar aqui. Então aqui eu tenho a base salarial, toda a base salarial do empregado, né? Toda a evolução salarial dele, desde o início do pacto até o final. E é importante sempre lembrar de salvar, clicar nesse botão salvar, senão toda a base será perdida. Se você sair dessa tela sem salvar, o sistema descarta. Então aqui eu tenho aqui o salário base dele lançado. Notem, eu posso ter várias verbas aqui, várias bases salariais aqui dentro dessa tela de histórico salarial. Pela configuração do cálculo aqui, eu preciso ter apenas uma, né? Se eu clicar aqui nessa lupa, ele vai me mostrar a base. Nessa tela eu posso consultar apenas, não tenho a oportunidade embora tenha um botão salvar aqui. Agora nessa tela do lapisinho é que eu consigo fazer qualquer alteração, né? Inclusive ele permite aqui que a gente faça uma alteração em lote, né? Eu posso dizer aqui qual período que eu quero alterar e informar o novo valor, e ele vai alterar todos de uma vez, né? Se eu resolver alterar aqui, por exemplo, aqui até dezembro de 2013, né? De 4 de 2013 até dezembro de 2013, digamos que fosse o valor 865, eu baixar ali, eu clicar aqui e ele vai atualizar de todo esse período. 865, ele já fez as alterações aqui, mas eu vou voltar para o que estava antes para a gente não fugir do exemplo. Deixa eu voltar aqui e entrar novamente. Às vezes o PJE
ele tem algumas, PJ-Cal que às vezes tem algumas instabilidades, mas aqui ele corrigiu. Ele, apesar de não ter aparecido lá, ele corrigiu aqui para 860. Então vamos continuar. Então nós lançamos a base, né? Lançamos aqui os períodos, né? E agora nós vamos parâmetros e agora nós vamos calcular as verbas, né? Antes de prosseguir aqui no cálculo das verbas, eu quero dar uma passadinha aqui nessa tela de férias. Olha, notem aqui que o sistema automaticamente ele sugere o período de férias. Isso daqui não é o cálculo das férias, é apenas uma demonstração de como o sistema está entendendo as férias desse empregado. Então ele está entendendo que o empregado, as primeiras férias, sempre que tiver umas férias cujo período concessivo já expirou, ele vai sugerir essas férias como gozadas. E se tiver algum período de férias em que não expirou o período concessivo, ele vai mostrar como indenizadas, né? Então esse primeiro período que vai de 2013 a 2014, ele marca aqui já como gozado e ele sugere aqui também já um período de gozo de 9/3 de 2015 a 7/4 de 2015, exatamente quando termina o período aquisitivo. E o outro período ele está como férias indenizadas. Lembrando que esse período de férias gozadas aqui, ele vai ter uma influência lá no cálculo do FGTS, né? As férias gozadas, o FGTS não é calculado sobre esse período. Mas eu queria só mostrar essa tela aqui de férias. Vamos então às verbas. Primeira verba que ele traz uma série de verbas aqui rescisórias, né? Então eu vou entrar aqui nessa tela verbas e a tela de verbas tem duas possibilidades da gente fazer o cálculo: manualmente, em que você vai configurar todos os parâmetros da verba. Eu vou clicar aqui manual só para a gente ver, uma tela bem completa, né? Com muitas informações, mas nesse caso não é necessário a gente cadastrar nenhuma verba manual, porque todas aquelas verbas, o próprio sistema já tem modelos. Por isso que eu vou clicar aqui no tipo expresso, em que ele já tem aqui uma série de verbas cadastradas com as configurações mais usuais. Então eu vou, o que é que tem lá no exemplo, né? As principais verbas rescisórias, né? Lá tem 13º salário, lá tem aviso prévio, lá tem férias mais um terço, lá tem multa do artigo 477, multa do artigo 477, saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, notem que é só o proporcional, férias mais um terço em dobro, simples e proporcional, férias mais FGTS mais 40% sobre salários pagos, aviso prévio, 13º e saldo de salário, salário família, seguro-desemprego e multa do artigo 467. Então, nessa tela de verba aqui, as verbas que a gente poderia marcar são essas daqui, certo? Então, vou selecionar por quê? Porque essas outras verbas são em telas diferentes. O FGTS, o salário família, o seguro-desemprego e a multa do 467, a forma do cálculo é diferente, não é através dessa tela. Eu vou clicar aqui em salvar. Pronto. Ele salvou, ele já criou aqui todas as verbas. É só isso? Não, eu preciso, depois de clicar naqueles botões, eu preciso configurar cada uma dessas verbas. Por exemplo, o 13º salário, lá no exemplo, diz que é somente o 13º salário proporcional. Então aqui ele sugere todos os períodos de 13º. Então eu vou desmarcar aqui aqueles que não me interessam. O exemplo só pede para calcular o 13º proporcional. E ele já calculou aqui 10 dozeavos de 13º proporcional. Vou clicar em salvar. Pronto, o 13º salário está configurado. O próximo, o aviso prévio. O aviso prévio eu acredito que não tenha nenhuma configuração para fazer. Ele já puxa certinho, já puxou aqui 36 dias de aviso prévio de acordo com o período trabalhado. Então não é necessário fazer nenhuma alteração no aviso prévio. As férias,
Vamos ver aqui as férias. As férias, ele é de todo o período, né? O que houver de férias em simples, em dobro, proporcional. Vamos ver aqui. Pronto. O sistema aqui, ele já sugere 3 períodos de férias, lembrando que esse primeiro período aqui é em dobro, né? Então tem um íconezinho aqui para a gente marcar que as férias são em dobro. Então ele tem direito a umas férias em dobro, uma simples e uma proporcional, né? Então aqui basta salvar também que o sistema já fez toda a configuração. Se eu quisesse só proporcional, vou voltar aqui no menu na parte de férias. Se eu quisesse só as férias proporcionais, eu desmarcaria esses dois períodos de férias, mas não é o caso, né? A próxima verba aqui é a multa do artigo 477, também não tem nenhuma alteração a fazer. Ele mostra já o cálculo aqui já certinho. Não está aparecendo o valor aqui porque o cálculo ainda não foi calculado, né? Eu não cliquei no botão calcular ainda. E o saldo de salário, vamos olhar. Notem que eu estou clicando aqui sempre nesse botãozinho de ocorrência das verbas. Esse outro botão, se eu clicar, ele vai mostrar a configuração da verba. Ele vai mostrar se é um tipo de verba mensal, se é um tipo de verba que é cobrada no desligamento do empregado, se é um 13º, se é um aviso prévio, se é um tipo de férias. Então, toda a configuração. Isso já vem configurado por padrão, né? Se você quiser fazer alguma alteração, por exemplo, se na sua unidade entendesse, por exemplo, que o aviso prévio, vou clicar aqui no botão do aviso prévio, que o aviso prévio tem incidência de contribuição previdenciária, alguns juízes entendem assim, você deve marcar essa opção aqui para que o sistema calcule a contribuição social e INSS sobre o aviso prévio. Então, essa tela de ocorrências, de parâmetros, serve para você parametrizar a verba. E os valores padrões também são puxados daquela verba, dados de cálculo, parâmetros de cálculo que a gente lança no início. Então, continuando aqui, vamos clicar aqui no saldo de salário para a gente ver como ficou aqui. Olha, ele já faz aqui o cálculo. Ele não está aparecendo o valor aqui também porque não foi calculado ainda, mas ele já traz os dias certinho. Era para aparecer já aqui os dias certinhos do saldo de salários, certo? Depois eu vou fazer alguns comentários no outro vídeo sobre esse botão regerar. No momento nós vamos nos limitar aqui ao cálculo. Então nós calculamos essas verbas primeiras, agora nós vamos para o FGTS. O cálculo do FGTS, clicando nesse botão aqui lateral, clicando aqui nesse botão lateral, ele mostra a tela de configuração do FGTS. Ele já vem praticamente todo definido aqui. O que a gente tem que escolher é o destino do valor, se vai ser pago direto ao reclamante ou se vai ser recolhido em sua conta vinculada. A multa, se tiver, como será calculada essa multa, o percentual, se será 20% ou 40%, e se será sobre o valor calculado, ou seja, sobre todas as verbas em que houver a marcação de incidência do FGTS, ou se será informada, né? Eu quero informar, que eu quero que essa multa seja cobrada sobre o valor de tanto, de 10 mil, de 5 mil, de 20 mil, o valor que eu queira, o saldo lá do extrato. Então essa opção aqui é bem interessante, né? Mas eu quero que ele calcule realmente, eu quero que ele puxe de cada verba o valor da multa sobre o valor devido, né? Sobre o valor apurado nos cálculos. Compor principal, esse botão, ele está dizendo que essa verba, ao ser calculada, vai entrar no cálculo, ela vai compor o cálculo principal do reclamante, não vai ser uma verba só, porque se eu marcar não aqui, ela não vai ser somada ao cálculo, mas eu quero que ela some sim ao cálculo. Nessa parte aqui, na sua unidade entender que há incidência da multa sobre o 467, então você deve marcar essa opção aqui, multa do artigo 467 sobre a multa do FGTS.
certo? E aqui, se eu tiver havido algum saque do FGTS durante o contrato de trabalho, você pode marcar aqui. Essa tela, ela é interessante, assim, você vê que você pode notar que está desabilitada a opção aqui de deduzir do FGTS. Por quê? Ela só vai funcionar depois que você lança a opção. Num outro exemplo, a gente vai ver isso com mais calma. Então, aqui eu marquei a multa, vou salvar. Está pronto o cálculo do FGTS. O próximo é um salário família, considerando 2 filhos menores de 14 anos. Eu vou clicar aqui no botão salário família. O cálculo é bem simples. Salário família. O cálculo é bem simples. Apurar salário família. E vou considerar que ele tem 2 filhos de menor de 14 anos, né? Ele já considera aqui, ele já anota aqui a base que ele vai calcular esse salário família e eu vou clicar em salvar. Pronto. A próxima verba é seguro-desemprego, 5 parcelas. Vou clicar aqui na aba de seguro-desemprego. Seguro-desemprego. E nós temos aqui apurar seguro-desemprego. Quando eu clico aqui, ele já sugere a quantidade de parcelas de acordo com o período trabalhado, né? Ele já traz por padrão também aqui que é a primeira solicitação e já traz também como salário base, como histórico, né? Para calcular o seguro-desemprego. Então, basta clicar em salvar, o sistema já vai ter calculado também. E por fim, a multa do 467. A multa do 467, você tem que voltar aqui na tela de verbas e calcular, ele manda calcular aqui a multa sobre o saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias e multa de 40% do FGTS. Então vamos voltar aqui primeiro aqui no FGTS, para a gente marcar aquele campinho aqui, ó, de multa do artigo 467 da CLT. Salvar. Vamos voltar aqui nas verbas, na tela de verbas, e nós vamos calcular a multa do 467 sobre cada uma dessas verbas. Os reflexos das verbas, eles são calculados aqui, ó, através desse botãozinho exibir que tem aqui do lado. Então você clica nesse botão exibir e ele vai mostrar os reflexos que tem disponíveis para essa verba. Aqui no caso aparece multa do artigo 467 e a gente marca, seleciona aqui esse botãozinho e assim vamos para os outros. Aviso prévio, férias, multa do artigo 477, não tem, né? Multa sobre multa e saldo de salário, multa do artigo 467. Então aqui, feito isso, ele já grava, não precisa clicar novamente em botão para gravar e está pronto aqui o cálculo nessa parte. Merece destaque uma outra informação que é aqui na parte do FGTS. O FGTS é uma parte que eu acho que ainda precisa ser melhorada no sistema PJ-ECalc. Ele tem algumas peculiaridades. Eu cliquei aqui na tela FGTS e vou entrar aqui nessa tela ocorrências, em que ele vai me mostrar o resumo mês a mês do cálculo do FGTS. Então aqui eu tenho a base salarial, né? No primeiro mês aqui há um valor menor em razão da proporcionalidade, né? E aqui vem toda a base salarial. Aí notem aqui que no mês 3 de 2015 há uma dedução aqui do valor em razão das férias gozadas. Eu falei para vocês que as férias gozadas influem no cálculo do FGTS. Eu acho que isso é um equívoco, está aqui no mês 3 para o mês 4, que foi exatamente o período das férias gozadas. Por que eu acho isso um equívoco? Porque há incidência de FGTS sobre as férias gozadas. Então, eu entendo, inclusive, que o sistema aqui deveria considerar um terço de férias a mais, já que as férias foram gozadas, né? Então, há essa discrepância aqui. Tem uma maneira de corrigir isso automaticamente? Tem. Se eu marcar lá nos parâmetros do cálculo do FGTS que não haja proporcionalidade. Então ele não vai proporcionalizar aqui, mas também não vai proporcionalizar no começo e no final do contrato. Então acaba saindo uma coisa pela outra. Então aqui eu entendo que aqui o valor deve permanecer 970. Eu vou alterar aqui. E aqui também 970. Uma outra peculiaridade do FGTS é com relação
os 13º. Notem que aqui no mês de dezembro de 2014 e em todos os meses de dezembro não houve, olha, a incidência do 13º salário sobre o FGTS. Então, isso é uma coisa a se corrigir. No tutorial aqui, na resolução, né, porque logo após o tutorial tem a resolução, a gente vindo aqui bem na parte inferior, ele faz essas correções, ó, incluindo o 13º salário sobre esses meses aqui. Então, ele diz aqui, ó, tem que somar 645 no de 2013 e tem que somar 910 no de 2014. Então, tem que lançar aqui o valor de 1.505 em 2013. Vamos ver aqui, dezembro de 2013, 1.505. E no mês de dezembro de 2014, 1.820. Dezembro de 2014, 1.820. Então, essa correção tem que ser feita realmente de forma manual. No final aqui do período não tem que fazer porque o sistema já vai, como a gente calculou o 13º salário separadamente, ele vai fazer, ele fez já as correções aqui. Outra correção é com relação aí que a gente deve atentar por exemplo, com relação ao saldo de salários, porque o saldo de salário lá já houve a incidência do FGTS, mas ele já puxou aqui certinho os 10 dias, certo? Então, nós vamos salvar as alterações que a gente fez, é só essas considerações que eu gostaria de fazer com relação ao 13º salário. Então, voltando aqui para o exemplo, nós calculamos todas as verbas, né? Fizemos essas alterações aqui e o cálculo está pronto, né? Então agora aqui o próximo passo é a gente calcular, a gente clicar aqui nessa aba operações. Notem que nós temos 3 abas, né? Uma que mostra as tabelas, uma que mostra o cálculo, que eram essas telas que a gente estava mexendo, e essa aba aqui de operações. Então você clica aqui em liquidar, informa até quando você quer atualizar esse cálculo, o tipo de acumulação de índices, se você quer que pegue a partir do mês subsequente ao vencimento, é o mais usual. A partir do mês de vencimento das verbas, pode ter que existe alguma verba que você precise calcular, não do mês seguinte, mas do mês atual da verba, do vencimento da verba, ou a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas, a partir do mês de vencimento das verbas anuais e rescisórias. Então, vou deixar marcada a primeira aqui. Aqui, se tiver alguma informação, ele vai mostrar aqui alguma informação, alguns erros, uns alertas que não impedem a liquidação e um vermelhinho aqui que impede. No caso, apareceu um aqui que é um alerta, mas que não impede que o cálculo seja calculado. O parâmetro dobra de um ou mais período de gozo de férias foi alterado após a geração das ocorrências das verbas das férias mais um terço. Foi aquela dobra que eu marquei lá. Mas isso não impede, o cálculo está correto, era isso mesmo. Então eu vou clicar aqui em liquidar. Feito isso, ele foi liquidado. Eu vou aqui em imprimir, no botão imprimir, vou imprimir o meu cálculo. Ele traz aqui uma opção, uma série de itens marcados, né? Eu digo quais as telas que eu quero que sejam impressas. Eu vou deixar marcado todos e vou imprimir. Depois a gente, no próximo vídeo, a gente vai mostrar esse resumo em detalhes, cada página. Agora eu vou mostrar de uma forma bem rápida, só para que a gente veja o cálculo pronto, né? Mas depois a gente vai fazer um estudo mais minucioso sobre esse resumo de cálculo. Ele está abrindo aí. Pronto, como eu botei para imprimir tudo, ele vai trazer todas as telas, né? Então ele traz primeiro um resumo do cálculo com o cálculo de cada verba. Ele vai trazer aqui um resumo também, um apurado aqui dos valores. E assim vai. Ele traz um critério e cálculo de fundamentação legal. Cada tela dessa você diz se quer que imprima ou não.
E o relatório de cálculo, ele traz primeiro o histórico salarial, todo o histórico salarial, ele traz as férias, né? Notem aqui as férias gozadas e indenizadas, conforme, isso aqui não é o cálculo ainda, né? Isso aqui é só aquela tela de faltas e férias, né? Que a gente configurou lá. E assim, agora sim, o demonstrativo das verbas, né? O aviso prévio, 36 dias, a multa do 467 sobre o aviso prévio, as férias, mais um terço, ó, uma em dobro, uma simples e uma proporcional, a multa do 467 sobre as férias, o saldo de salário, notem que não apareceu a quantidade, mas ele calculou certinho aqui 10 dias de trabalho, né? Isso deve realmente ser algum equívoco no sistema, que ele não trouxe a quantidade aqui de dias. A multa do 467 da CLT sobre o saldo de salários, o 13º salário proporcional, 10/12avos, a multa do 467 sobre o 13º, a multa do artigo 477, de acordo com o que a gente lançou naquele campo lá de maior remuneração, e um demonstrativo de juros, né, o cálculo do salário família, todo bonitinho aqui, o seguro-desemprego, 5 parcelas, e o FGTS, né, com as correções que a gente fez, né, do 1505, do 1820, né, e das demais verbas. A multa de 40% sobre o FGTS e a multa do 467 sobre a multa do FGTS. E aqui um demonstrativo da contribuição social, né, das verbas calculadas. Então é isso. Esse foi um pequeno demonstrativo sobre esse primeiro exemplo do cálculo no PJE Calc, de acordo com o manual disponível na internet. Então, obrigado amigos e até o próximo vídeo.